Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta para mais um episódio dos nossos estudos aqui da obra Depois da Morte, do grande filósofo Leon Denis. E no último episódio nós iniciamos a segunda grande parte da obra, Os Grandes Problemas. Concluída a primeira parte sobre as crenças e negações, toda aquela contextualização histórica e filosófica, nós adentramos agora nessa segunda parte com Leon Denis, mais no corpo doutrinário do Espiritismo, né? E como o Espiritismo vai enxergar e como ele vai responder aos grandes problemas do pensamento e da filosofia humana de todos os tempos. Deus, o universo, o bem e o mal, vida e morte, liberdade e determinismo, espírito e matéria, enfim. Quais são as novas compreensões, quais são as perspectivas diferenciadas que o Espiritismo vai nos trazer para esses grandes problemas ou essas grandes questões filosóficas. Então, no último episódio, nós iniciamos aí o capítulo 9 do livro, né, de um modo geral, o primeiro capítulo dessa segunda parte. Nós não concluímos esse capítulo no último estudo, vamos seguir com ele aqui, mais um ou dois estudos talvez. Como a gente tem visto na própria obra, Leon Denis também faz nos próprios capítulos divisões em subcapítulos, vamos dizer assim, nada com uma marcação muito restrita, mas ele coloca geralmente um asterisco, isso vai depender um pouco da tradução que vocês estão utilizando, mas ele divide os capítulos também em partes. Então, no último estudo, nós focamos na primeira parte desse capítulo 9. Né? Falamos bastante sobre o porquê de Leon Denis ter escolhido falar sobre Deus no começo dessa jornada por tratar os grandes problemas da humanidade. Então, fomos lá resgatar alguns textos muito importantes de Kardec, a começar pela questão 1 de O Livro dos Espíritos. Não é por acaso que começa o Livro dos Espíritos tratando de Deus e da natureza divina, porque ele é o ponto de partida para tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, se quisermos entender o universo, todas as características do universo, as leis divinas, precisamos também partir ali do próprio Criador, da sua natureza, entendê-lo melhor para assim entender também a sua obra. Por isso começa o Livro dos Espíritos já tratando disso, né? Uma escolha certamente inspirada que Kardec teve. E resgatamos ali a questão 13, em que ele fala dos atributos divinos, um texto muito importante do livro A Gênese, no capítulo 2, item 19, em que Kardec nos apresenta os atributos divinos como critério mais fundamental, mais essencial que temos para analisar qualquer ideia, qualquer pensamento, qualquer filosofia, qualquer doutrina, para ver se ela está se harmonizando ou não com a verdade, isto é, com as leis divinas como elas são, com a criação como ela foi estabelecida por Deus. Porque qualquer coisa, qualquer concepção, qualquer ideia, qualquer filosofia que tenda não só a negar, mas simplesmente a diminuir um desses atributos divinos, não está se aproximando da verdade. Pelo contrário, está se afastando. Como ele deve ter os atributos que tem, claro que não os conhecemos todos, né? Conhecemos alguns, mas como ele deve ter os seus atributos sempre em grau máximo, em grau infinito, por ser ele Deus, qualquer coisa que tenda mesmo apenas a diminuir um desses atributos, não ser soberanamente justo, mas ser apenas justo ou não tão justo assim, isso já estaria então se afastando da verdade. Então é um critério muito importante, dirá Kardec, critério infalível para analisar tudo aquilo que estudamos na busca por melhor compreender o universo, a criação, as leis divinas de um modo geral, tanto as físicas quanto as morais, as leis espirituais. Então nós falamos muito, portanto, desses atributos divinos, da natureza divina, daquilo que já conseguimos compreender da natureza divina, né? Frisamos que não estamos ainda muito, infinitamente distantes de termos uma compreensão mais vasta, mais profunda do Criador, mas no patamar em que estamos já conseguimos entender alguns de seus atributos. Não sabemos tudo o que ele é, mas já sabemos algumas coisas que ele não pode deixar de ser. E isso é para nós esse conjunto de critérios imprescindível para a análise
das demais grandes questões ou dos demais grandes problemas do universo e da criação. Por isso, Leon Denis coloca, como está lá no Livro dos Espíritos, nessa parte filosófica da obra, coloca como primeiro capítulo, como a primeira parte, esse estudo da natureza divina como ponto de partida para todo o resto. Então a gente veio falando também sobre como isso impacta essa compreensão cada vez mais depurada do Criador e das suas leis. Isso impacta na nossa conduta, na nossa maneira de nos relacionarmos de uns para com os outros, né? Quanto mais depurada é essa visão do Criador, mais isso impõe, mais isso traz à criatura, pela própria consciência mais esclarecida, novos deveres, deveres de melhoria de si mesma, dos seus relacionamentos, das suas condutas, enfim. Então, esse estudo do Criador impacta também no próprio modo de proceder da criatura e das sociedades, né? Quanto mais ela compreende melhor o Criador e suas leis, melhor ela concebe as suas próprias leis, as leis aqui que regem as sociedades, né? E tudo mais, as suas relações, enfim. Então a gente fez também esse paralelo desse impacto que esse estudo causa e por isso esse estudo do Criador é tão importante, né? Kardec fala sobre isso lá no capítulo 1 do livro A Gênese, que a gente mencionou também. E mais ao final dessa primeira parte desse capítulo 9, nós viemos a falar que existem basicamente dois caminhos, então, para aprofundarmos no entendimento de Deus e das suas leis. Então, Leon Denis conclui essa primeira parte falando-nos de dois livros sempre abertos à criatura humana que neles desejar ler e aprender. Um deles é o livro da natureza. Então, o universo, o olhar para o universo, seja nas estrelas, nos astros, o macrocosmos, seja no microcosmos, seja no nosso corpo, seja a natureza que nos cerca, tudo isso nos fala de Deus e das suas leis. Ao estudarmos isso, aprofundamos mais no entendimento de Deus, como está lá no Livro dos Espíritos, na questão 626. E falamos também, ele falou também do outro livro, né? Além do livro do universo, que é o livro da consciência. Então, o estudo de nós mesmos, dessa lei esculpida em nós mesmos, é também esse outro caminho de aprofundamento na compreensão de Deus. Então, nós encerramos aqui, apresentando esses dois livros, o último episódio. E hoje nós retomaremos desse ponto, buscando estudar esse primeiro livro, né? Que é o que Leon Denis vai fazer nessa segunda parte do capítulo, depois dos asteriscos. Ele vai nos convidar, então, a um olhar mais apurado para o livro do universo, percebendo como que, quando vencemos os preconceitos, as ideias preconcebidas, quando não nos deixamos cegar pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, quando o nosso olhar está humilde, né? Como diz lá Jesus no Evangelho, as coisas estão ocultas aos sábios entendidos, ou seja, aqueles que se ufanam muito da sua sabedoria, mas reveladas aos pequeninos, aqueles que se colocam com humildade perante a criação divina, a esses Deus revela os seus mistérios, ou melhor, revela-se a esses, né? Então, é mais ou menos esse o olhar que ele vai nos convidar a fazer aqui. Quando a gente tem esse olhar para o universo que nos cerca, é quase que impossível não perceber e não se encantar com a presença divina, com a grandiosidade da sabedoria divina que perpassa tudo o que nos cerca, né? Que está ali sempre nos bastidores de todas as coisas. Então, Leon Denis, em determinado momento dessa segunda parte, no parágrafo que começa assim, quais as expressões humanas que vos poderiam descrever os maravilhosos diamantes do escrínio celeste? No final desse parágrafo, ele diz assim: nossa fraca voz tenta, em vão, proclamar a vossa majestade. O vosso esplendor, impotente, ela se cala, enquanto nosso olhar fascinado contempla o desfilar dos astros. Então ele começa essa parte com uma descrição do macrocosmo, com uma descrição desse universo infinito e encantador que nos cerca.
sóis das mais diversas características, dos mais diversos tamanhos, colorações, configurações, sistemas, né, planetários com as mais diferentes configurações, planetas com 2, 3, 4, 5 luas, né, satélites, planetas com anéis, asteroides, cometas, enfim, essa magnificência que um olhar, que hoje, né, graças aos instrumentos que possuímos, que esse olhar que abarca o universo pode se deleitar, pode extrair, né, em termos de contemplação mesmo. Então, diante dessa magnificência, por mais que tentemos exaltar e glorificar o Criador, diante de tanta beleza, parece que isso nos falta a possibilidade, a capacidade de realmente mensurar, né? Descrever em palavras o que é essa beleza que nos cerca. Então, isso por si só, está nos dizendo Denis, é já uma prova, né? É já uma evidência muito forte do autor que está por detrás disso, porque algo que é assim tão belo, tão perfeito, tão sábio, tão harmonioso, não pode ser, e aí a gente teria quase que fazer um sofisma, não pode ser um fruto do acaso. Nossa intuição, o nosso ser sente isso, capta isso. E muitas vezes relutamos, né, em determinadas posturas em sentir isso, em compreender isso por uma série de interesses interiores que ainda nos impedem de enxergar nas entrelinhas do universo, de enxergar por detrás dessa harmonia toda a fonte de toda harmonia. Mas ele segue sempre com essas descrições, né, muito belas. Ele começa falando-nos do macrocosmo, depois vem para o sistema solar, começa a falar aqui dos planetas do sistema solar, e no parágrafo seguinte, que começa, né, mas quando esse olhar abandona, lá no final do parágrafo ele diz assim: por toda parte o movimento, a atividade, a vida manifestam-se no espetáculo do universo, povoado de mundos inumeráveis, rolando sem repouso na profundeza dos céus. No parágrafo seguinte, uma lei regula essa circulação formidável, a lei universal da gravitação. Só por si sustém e faz mover os corpos celestes. Ela só dirige em torno de sóis luminosos os planetas obedientes. E essa lei rege tudo na natureza, desde o átomo até o astro. A mesma força que, sob o nome de atração, retém os mundos em suas órbitas, também sob de coesão, grupa as moléculas e preside a formação dos corpos químicos. Então aqui ele, embora esteja falando do aspecto mais material da expressão da lei divina, né? Essa lei que rege os movimentos dos astros, e poderíamos também dizer as leis que regem os movimentos das partículas no microcosmo, no fundo, Denis está aqui tratando de uma lei que é uma lei que expressa para nós essa unidade que perpassa todo o universo, toda a criação divina. Porque no fundo, lá, se formos caminhando, né, em busca da essência, lá ao fundo encontraremos uma única lei, a síntese de todas as leis divinas, que são, na verdade, expressões, que são, na verdade, feições, faces desse diamante uno, que é a lei que rege toda a criação. Então, essa lei de gravitação para os corpos, que vai ser uma lei que se adapta ali ao movimento das partículas, essa lei que ajusta ou que estabelece a coesão entre os átomos, formando as moléculas. Por detrás das diferentes feições, há sempre uma mesma lei, não só no que diz respeito às relações entre a matéria, mas também entre os seres. Entre os seres. Porque aqui eu me recordo de uma fala de São Vicente de Paulo, né, um dos espíritos
bem ativos na codificação, que está no Livro dos Espíritos, na questão 888A. Ele fala ali sobre esmola, mas num texto muito bonito que ele traz, respondendo a essa questão, ele amplia muito a reflexão. Em determinado momento ele diz assim: amai-vos uns aos outros, né? Eis toda a lei, lei divina mediante a qual Deus governa os mundos. E então ele traz uma definição que é belíssima. Ele diz assim: a lei de amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a lei de atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. No fundo, o que São Vicente de Paulo está dizendo aqui, indo na mesma linha que Leon Denis, que se trata de uma mesma lei. É uma lei una, há uma unidade no universo. Só que, para a matéria inorgânica, ela se expressa como aí a gravidade, a lei de gravitação, ou as forças que vão atuar no microcosmo ali, entre as partículas formadoras do átomo. É uma mesma lei, expressão dessa lei de amor, toda a lei, como diz São Vicente de Paulo, mediante a qual Deus governa os mundos, o cosmo, o universo de um modo geral. Mas essa mesma lei que ali se expressa na forma da lei de gravitação ou das leis de atração ali nucleares, é a mesma lei que vai estar presente também nas relações entre os seres, entre as formas mais desenvolvidas, entre ali as moléculas, entre os animais, depois entre os próprios seres humanos, em formas cada vez mais, talvez, desenvolvidas, em expressões cada vez mais sublimadas, mas essencialmente é a mesma lei de atração, a mesma lei de amor. Então, demonstrando-nos aí essa unidade, né, de toda a criação, tendo a criação um único Criador, Deus é um, já dizia lá o Antigo Testamento, e Jesus resgata isso, né? Qual o maior mandamento? Em determinado momento perguntam a ele, lá em Marcos 12, 29. E Jesus então repete o que está lá no Antigo Testamento, né? O Senhor é nosso Deus, o Senhor é um, no sentido de unidade. Deus é um, ele dá unidade. Assim também as suas leis. Então, a lei de amor é esse fio condutor que amarra tudo o que há no universo. É o grande diamante da criação que se manifesta aí em múltiplas expressões, em suas múltiplas facetas. Pois bem, Emmanuel também vai comentar sobre isso, sobre essa unidade, digamos assim, da lei de amor, né? Lei que rege tudo na natureza. Na questão 322 do livro O Consolador, perguntam assim para Emmanuel: há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? Ou seja, não só a matéria que vemos aqui, que podemos tocar, né? Mas a natureza visível e invisível, ou seja, a criação de um modo geral. E aí ele responde assim: sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos, como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. O amor é a lei é a lei própria da vida. Então, o amor é a lei da vida, seja ela em que circunstâncias se apresentar, né? Sob seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador dentro do plano grandioso da unidade universal. Não falávamos agora? Deus é um e há uma unidade. O que dá essa unidade, essa coesão a toda a criação divina? A lei de amor. Que une todas as criaturas, ou seja, já os seres vivos e organizados, né? Independentemente do estágio em que estejam, desde lá dos arcanjos, dos cristos, àqueles que estão ali, os princípios espirituais que estão apenas iniciando a sua trajetória, tudo isso conectado, né, interconectado, interligado pela lei do amor. E também as coisas. A matéria bruta, a matéria em seus estados mais quintessenciados, ou seja, mais sutis, todos os seres e todas as coisas se unem a Deus, ao Criador, via essa lei. Que ora vai ser chamada de lei de gravitação, ora vai ser chamada de lei de amor mesmo, ora vai ser chamada lei de atração,
ora vai ser chamada lei eletromagnética, enfim. São nomes, são feições, expressões dessa lei que dá unidade à criação. Desde as manifestações mais humildes, prossegue ele, dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Na poeira cósmica, síntese da vida, temos as atrações magnéticas profundas. Veja, na poeira cósmica, nos processos lá de formação dos mundos, das constelações, das galáxias, nós já temos ali as expressões da lei de amor que vai aos poucos dando forma a tudo aquilo, dando coesão a tudo aquilo e formando assim os planetas, as estrelas, enfim. Nos corpos simples, vemos as chamadas precipitações da química, então as leis de atração na química, formadoras das moléculas, né, de interação entre os átomos, as partículas ali dentro dos átomos. Nos reinos mineral e vegetal, verificamos o problema das combinações indispensáveis. Então, atração mais uma vez. Nas expressões da vida animal, observamos o amor em tudo, em gradações infinitas, da violência à ternura, nas manifestações do irracional. Então, ali na irracionalidade, essa lei de atração, no início muito misturada ainda ao egoísmo, gerando essa agressividade muitas vezes, vai se depurando, chegando aos primórdios ali do desenvolvimento da ternura, a ternura que a gente vê num cãozinho que nós temos, né? Um companheiro que nos traz ali tanto carinho, tanta ternura, tanto companheirismo. Então já é ali o resultado de milhões e milhões de anos de depuração dessa expressão, dessa lei una, a lei do amor. E no caminho dos homens, então adentrando já aí a humanidade, é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência em família e em sociedade. Reconhecida sua luz divina em todos os ambientes, observaremos a união dos seres como um ponto sagrado de referência dessa lei única que dirige o universo. E então ele conclui: das expressões de sexualidade, o amor caminha para o supersexualismo, marchando sempre para as sublimadas emoções da espiritualidade pura, pela renúncia e pelo trabalho santificantes, até alcançar o amor divino, atributo dos seres angélicos que se edificaram para a união com Deus na execução de seus sagrados desígnios no universo. Então é muito lindo percebermos que ao longo de toda a jornada ascensional do ser, desde lá o átomo até o arcanjo, como está lá no Livro dos Espíritos, né? Na questão 540, nas primeiras expressões do princípio espiritual, até mesmo nas coisas, né? na matéria em si, e toda essa escala infinita ela é marcada, ela é perpassada por essa lei em expressões cada vez mais sublimadas, até que o ser consciente, alcançando o estado aí de pureza e de perfeita comunhão com o Criador, se integre definitivamente a Ele, no sentido, não no sentido do panteísmo, né? No sentido de uma comunhão de sentimentos, uma comunhão de vontade. O ser continua com sua individualidade, mas perfeitamente integrada ao Criador e, por conseguinte, também à sua obra, ao todo, né? A todos os demais seres. Então, é esse processo todo do ser, por entender e se adaptar cada vez mais a essa lei una, a lei do amor. Então esse é um conceito muito interessante que Leon Denis traz aqui, né? Também reforçada por Emmanuel, pelos próprios Espíritos no Livro dos Espíritos, como que esse olhar para a natureza já nos ajuda a entender melhor o próprio Criador como a própria criação. Mas aí ele segue no próximo parágrafo falando agora da Terra. Então ele vem, né, como que um processo de degraus. Então ele começou lá no macrocosmo, nas galáxias, nas constelações, e vem descendo para o sistema solar, os outros planetas aqui. Depois ele chega então à Terra. E ele diz assim, no próximo parágrafo que começa: se depois desse rápido olhar lançado sobre os céus, compararmos a Terra, no final do parágrafo, ou mais ou menos no meio, na verdade, ele diz assim:
Vede os seus continentes recortados, suas penínsulas esguias e engrinaldadas de ilhas. Vede seus mares imponentes, seus lagos, suas florestas e seus vegetais, desde o cedro que coroa o cimo das montanhas até a humilde florzinha oculta na verdura. Então ele está convidando-nos a olhar essas infinitas expressões de beleza e de perfeição que estão aí na natureza. A própria paisagem, né? Mares, lagos, oceanos, ilhas, cada um mais encantador do que o outro, montanhas, campos, planaltos, praias, enfim. As diversas espécies de vegetação, desde aquelas florzinhas mais humildes que a gente vê às vezes na rua, no meio-fio, na calçada, até aquelas árvores imponentes, as oliveiras de 3.000 anos, as sequoias de diâmetro ali que precisam de 20, 30 pessoas para abraçar. Tudo isso expressão de uma sabedoria que não pode ser o fruto do acaso. Cada planta tem ali no seu código genético, na verdade, toda uma enciclopédia. Se pegássemos a sequência que ali está decodificada, né, do seu DNA, se colocássemos isso, escrevêssemos, teríamos ali uma enciclopédia, porque está ali sintetizado um processo de milhões e milhões de anos de evolução, que levaram a toda aquela característica que agora a torna adaptada ao ambiente onde está. A lei de evolução desempenhando esse processo de seleção, de preparação, de fixação, mas é necessário conceber que há algo maior, há algo por detrás, até mesmo dessa lei de seleção tão sábia e tão perfeita assim. Então, há uma inteligência e que criou como, digamos assim, que se revela através dessa biblioteca imensa, infinita, inconcebível, que aí está na natureza. Cada uma dessas espécies, desde a menorzinha à maior delas, é uma biblioteca de Alexandria. Inclusive eu conversava esses dias, estava num trabalho muito bacana que tem ali na região de Ribeirão Preto, em Jardinópolis, chamado Terra de Ismael, uma companheira espírita, Ana Maria, que estuda nessa parte de bioquímica, né, de botânica, biologia e tudo mais, falando-nos, portanto, das espécies. O Brasil, com a mais rica biodiversidade, por exemplo, em plantas, né, em vegetação do mundo, se todos nós nos tornássemos realmente químicos aplicados, se toda a população brasileira se tornasse e se dedicasse a estudar as espécies que aqui temos, os seus códigos genéticos, descrevê-las completamente, suas características e tudo mais, ainda assim levaríamos centenas e centenas de anos para podermos decodificar tudo isso. Se toda a população brasileira, por exemplo, se tornasse químicos de excelência para esse tipo de análise, para a gente ter uma ideia do que é a quantidade de informação inserida, às vezes, numa simples plantinha, imaginemos no conjunto de todas elas. Então é algo simplesmente magnífico, é algo simplesmente grandioso demais, né? E por detrás disso, a fonte de toda essa sabedoria, que não surgiu do nada, né? Enumerai, continua ele, os seres vivos, que a povoam, aves, insetos e plantas, e reconhecereis que cada uma destas coisas é uma obra admirável, uma maravilha de arte e de precisão. Então eu citava aqui apenas das plantas. Mas se considerarmos todas as espécies de animais, né, se considerarmos ali todos os insetos, todos os aracnídeos, se considerarmos todos os mamíferos, enfim, se pegarmos todos os animais, mais do que isso, os outros reinos, se considerarmos as bactérias, os protozoários, se pegarmos tudo isso, assim, se todos nós nos dedicássemos a estudar tudo isso, todas essas espécies, quantos bilhões e bilhões de anos não levaríamos para acessar toda a informação ali contida? Na síntese que está ali no DNA de cada um desses seres, né, em todas aquelas expressões, em todas aquelas características que todos eles têm, que representa ali o resultado
de todo um processo perfeito de elaboração ao longo dos milhões e milhões de anos. É da evolução, claro, regida por outras inteligências, né, a serviço da grande inteligência, da inteligência suprema. Como André Luiz, por exemplo, vai nos explicar no livro Evolução em Dois Mundos. Então, é grandioso demais. É preciso estarmos ainda realmente muito fechados, né, para não conseguirmos enxergar essa força oculta por detrás dos panos, essa força nos bastidores da vida. Né? Emmanuel tem uma mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 139, em que ele nos vai convidar a olhar para essa expressão de amorosidade da providência divina na natureza, em que ele vai dizer como que essa providência se manifesta em todos os tempos nas suas criaturas, né? Amparando-as no processo evolutivo, dando a elas aquilo de que necessitam ao longo dos milênios, preparando ali as suas formas de expressão aqui na Terra para as suas necessidades evolutivas. Então, esse desvelo do Pai, esse carinho, esse cuidado que se manifesta, por exemplo, num espinho de defesa que é dado ali àquela planta, num mecanismo de polinização perfeito, né, belíssimo, que é dado ali a determinada flor, numa interação com um determinado inseto, né, numa coloração diferente que é dada a um determinado ser para a sua proteção e camuflagem. Então, a lei de evolução, a teoria da evolução aí, né, o processo da seleção natural, que nos fala a teoria da evolução, naturalmente que ele atua, mas ele atua a serviço de uma inteligência maior, a serviço de propósitos outros. E esses desenvolvimentos que vão existindo nas formas são, na verdade, expressões desse desvelo e desse cuidado do Pai. Um espinho ali, um dente a mais ali, uma melhor acuidade visual ali, uma coloração determinada ali, um tipo de polinização ali, enfim, tudo isso, na verdade, diz Emmanuel, para além apenas de um mecanismo, de um resultado de uma lei cega, é, na verdade, expressão de desvelo, de amor, dessa lei de amor que rege toda a vida. Então isso é muito bonito pensarmos, porque com esse novo olhar, nós vamos vendo Deus em toda parte. Nós vamos, na medida em que vamos purificando o coração, pela humildade, pelo sincero desejo de aprender e de crescer, nós vamos passando a identificá-lo, como também as suas características e as suas leis em toda parte. E passamos a ver mensagens diárias de sabedoria e de consolo para nós. A gente passa a aprender com a natureza. A gente passa a aprender, por exemplo, com um rio. Deus dispôs as coisas de tal modo que um rio é para nós uma lição, ao mesmo tempo de perdão, de humildade. Perdão porque recebe as pedras que lhe lançam e segue o seu caminho, cantando e dando água mesmo àquele que o fere. Lição de humildade porque a caminho do mar cada vez mais desce, quanto mais desce, maior se faz, mais água ele dá. Né? De paciência e de perseverança porque aprende a contornar obstáculos em busca do mar. Tudo isso são lições que estão na natureza, mas que a gente precisa aprender a ler, como está lá no Tao Te Ching, por exemplo, né? Nos livros da sabedoria oriental, principalmente lá da China, e outros tantos que vão ter essa leitura da lei divina na própria natureza, no bambu, na água, no pântano, no lírio, na abelha. São expressões da lei de amor por meio do qual Deus rege tudo o que há e assim também nos ensina. Mas ele segue no próximo parágrafo. E o corpo humano não é um laboratório vivo, um instrumento cujo mecanismo chega à perfeição? E aí ele vem descrevendo o corpo humano. Será que a gente já parou para pensar mesmo na magnificência desse corpo que nos serve aqui de vestimenta? Eu me recordo lá do capítulo 12 do livro Missionários da Luz, em que André Luiz vai acompanhar um processo ali de reencarnação, e ele vê no mundo espiritual lá um departamento dedicado a essa preparação, né, do corpo, né, dos códigos genéticos e tudo mais para a próxima encarnação,
reencarnação dos indivíduos, e ele identifica, ele vê ali dois modelos, um corpo masculino e um corpo feminino. E ele, né, com toda a sua habilidade descritiva, médico que era, vai mergulhando ali na análise daqueles modelos e ele mesmo vai ficando fascinado, emocionado, a gente vai ficando emocionado com ele, tal a perfeição das descrições que ele vai nos trazendo. Algo que muitas vezes nós sequer valorizamos, mas que é a própria expressão dessa presença divina aqui, tamanha perfeição, como que esses sistemas, o nervoso, o sistema nervoso central, periférico, simpático, parasimpático, atua em consonância com o digestório, o respiratório, o circulatório, o linfático, tudo isso funcionando de maneira perfeitamente harmoniosa. Como que para secretizar um simples cortezinho aqui, né, inúmeras proteínas são ali mobilizadas num processo em cadeia, né, mobilizando ali várias etapas sem que nós sequer tomemos consciência disso. Tal modo já está isso automatizado como resultado aí de milhões de anos de evolução que culminaram nessa máquina que hoje nos serve, essas células que hoje nos servem. Então isso é lindo demais, né? Isso é grandioso demais e basta olharmos para isso com mais gratidão, com mais carinho, que estaremos também intuindo melhor a lei divina em si mesmo. Mais ou menos no meio do parágrafo ele diz assim: cada gota d'água, cada grão de poeira é um mundo no qual os infinitamente pequenos são governados por leis tão exatas quanto as dos gigantes do espaço. Claro que cada vez mais nós vamos aprofundando o nosso entendimento das leis. Existem muitas leis que talvez hoje para nós ainda não sejam assim tão bem compreendidas ou são ainda ignoradas, né? Isso não faz com que não existam, lá estão, existem, atuam, mas aos poucos nós as vamos compreendendo. Assim foi com a gravidade. Não sabíamos da sua existência, mas ela atuava, até o ponto que viemos a entendê-la. E assim, com diversas outras leis que vão sendo descobertas na medida que o ser humano vai caminhando no progresso da ciência. Então ele avança, né, descrevendo ainda nesse parágrafo, tem um momento que ele diz assim: assim, em todos os meios inimagináveis, uma fecundidade ilimitada preside a formação dos seres. A natureza está em geração perpétua. Assim como a espiga se acha em germe no grão, o carvalho na bolota, a rosa em seu botão, assim também a gênese dos mundos elabora-se na profundeza dos céus estrelados. E aí ele traz aqui para nós uma frase que é realmente lapidar. Ele diz assim: por toda parte a vida engendra a vida. Então, o que é a característica primordial da vida? Criar mais vida. Então, esse é o mecanismo primordial da criação divina. A vida gerando, sustentando, alimentando a vida. Tudo que chega a existir, né, vai encaminhando-se cada vez mais para uma vida mais abundante que gera, que alimenta, que nutre as outras vidas. Então, tudo na natureza divina serve ao grande propósito da vida, pois vida é movimento, é renovação, é transformação, é criação constante. Tudo na natureza, assim, cultua, alimenta, serve a vida. Né? Como está escrito lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, tudo serve na natureza, tudo se encadeia desde o átomo ao arcanjo, que um dia também foi átomo. Está dito lá. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo ao arcanjo, que um dia também chegou a ser átomo. Então, esse perfeito encadeamento, essa teia realmente que perpassa, que conecta tudo que há na criação e que alimenta ou permite essas trocas da vida gerando a vida. Então, o ser que vai evoluindo, por exemplo, os seres superiores, os cristos, os arcanjos, seja qual for o nome que lhes sejam dados, os espíritos puros, passam então a engendrar ou alimentar os mecanismos de sustentação da vida. Criam e governam mundos onde ali evoluem princípios espirituais, evoluem outros seres,
desenvolvendo neles cada vez mais uma vida abundante. A vida abundante que já possuem os espíritos puros aplicam-na no desenvolvimento das outras vidas que ainda começam a desabrochar para que sejam também vidas cada vez mais abundantes. E essas vidas em escala menor atuam nos reinos, digamos assim, inferiores aos seus, também engendrando ali vida. Né? Nós que aqui estamos, no patamar em que estamos, por exemplo, os pais infundem e engendram vida nos seus filhos. Né? Claro que a vida espiritual foi nos dada por Deus, mas a vida moral, o desenvolvimento através da educação, através da condução que os pais fazem na importante missão que receberam de Deus, na verdade, esse processo de vidas engendrando vidas. Porque a partir da oportunidade que aquele ser também recebeu de voltar à matéria, estará ele aperfeiçoando, desabrochando ainda mais toda essa vida potencial que temos desde o momento da nossa criação e que um dia chegará a ser a vida perfeitamente abundante em plena comunhão e identificação com o Criador, como já é o caso de um Cristo. E assim, os seres humanos são convidados a zelar, né, pelos demais reinos, os animais, os nossos irmãos animais, os próprios vegetais, a natureza de um modo geral do planeta. Assim a gente vai aos poucos também cuidando, zelando, sustentando a vida. Então, isso é um traço, né, de toda a criação de vida. Vida engendrando vida por toda parte. De degrau em degrau, de espécies em espécies, num encadeamento, ela eleva-se dos organismos mais simples, os mais elementares, até o ser pensante e consciente, em uma palavra, até o homem. E naturalmente, por acréscimo, do homem até as formas superiores de vida, a angelitude, os cristos e tudo mais que está aí acima de nós e entre nós e Deus. Uma poderosa unidade rege o mundo. Uma só substância, o éter ou fluido universal, constitui em suas transformações infinitas a inumerável variedade dos corpos. Então, outro fator que atesta para nós essa unidade da criação, além da lei una, a lei do amor em suas múltiplas expressões, é esse fluido cósmico universal, de onde derivam-se ali todas as expressões da matéria. Todas as expressões, desde a matéria mais densa, que aqui nós podemos tocar, que nos ferem os sentidos, até as formas mais sutis, mais quintessenciadas, como dizem os espíritos da matéria. Tudo isso tem a sua origem nesse elemento primordial que dá também unidade a todas as coisas. E por isso, essa constante transformação em todo o universo. Tudo é reaproveitado, tudo é utilizado, serve a um propósito por um tempo, às vezes por bilhões de anos, mas depois tudo aquilo retorna a esse elemento primordial para ser reaproveitado em outra edificação. Tudo no plano material é transitório, mantém-se ali por um tempo e retorna ao elemento primordial para então ser reaproveitado. Tudo vai se transformando, essa é uma outra também grande lei da criação que nós vemos ao nosso redor. Então, um planeta, por exemplo, vive ali, ou existe, melhor dizendo, ali por 4, no nosso caso ainda faltam alguns bilhões de anos, mas depois desses bilhões de anos, toda aquela matéria que forma o planeta será aí diluída, retornará a essa matéria-prima original do universo para ser reaproveitada em outras aplicações, em outras coisas. E assim com tudo o que há. Então ele vem descrevendo, e aí no próximo parágrafo começa assim: e todas essas formas se ligam. No meio do parágrafo ele diz: do mineral à planta, da planta ao animal e ao homem, do homem aos seres superiores, a apuração da matéria, a ascensão da força e do pensamento produzem-se em ritmo harmonioso. Então, o que está sendo desenvolvido nesse processo todo, multimilenário? A apuração da matéria. Então, o ser, na medida que vai progredindo, vai se utilizando também de matérias, de uma matéria cada vez mais sutil, então ele vai depurando-se também, o seu próprio perispírito,
veículo aí, perispiritual vai também se tornando cada vez mais sutil. Ele vai ampliando a sua força, aqui representando as suas potências, a sua capacidade criadora, né? E também o alcance, né, do seu pensamento. Tudo isso vai sendo desenvolvido nessa jornada de ascensão. Uma lei soberana regula num plano uniforme, de novo a ideia da unidade. Por isso que Paulo diz, né, lá no Livro dos Espíritos, questão 1009, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Diríamos não só da humanidade, de tudo que há. Tudo que há, todos os seres e todas as coisas, a gente já leu aqui, né, a fala de Emmanuel lá no Consolador, 322, a questão. Todas as coisas, todos os seres estão encaminhando-se para essa unidade, gravitar em torno dessa unidade divina. Então, uma lei soberana regula num plano uniforme as manifestações da vida, enquanto um laço invisível une todos os universos e todas as almas. Do trabalho dos seres e das coisas depreende-se uma aspiração para o infinito, para o perfeito. É o que agora citávamos, a fala de Paulo. Nós ansiamos tudo que há, tudo que foi criado, anseia o infinito, anseia o aperfeiçoamento. Por isso é Deus alfa e ômega, princípio e fim. Fomos criados por Ele, saímos dele de certo modo, mas a Ele haveremos de retornar. Nós ansiamos isso. Por isso Denis vai resgatar lá, por exemplo, o conceito dos druidas no livro Grande Enigma, da lei circular, um círculo. Eu saio daqui de um ponto no círculo e volto àquele mesmo ponto. É uma lei circular. A grande jornada é também em espiral de ascensão do ser. Então, há em nós, vibra em todos nós, o anseio para alcançar e entrar em comunhão com o Criador. Nós temos fome do infinito. Por isso um ser não pode permanecer indefinidamente no mal, rebelde ante as leis divinas. Mais cedo ou mais tarde, ele próprio se exaure, se esgota, cansa-se de lutar contra ele mesmo, contra a sua natureza, porque está na natureza de tudo que é criado por Deus, ali está o DNA divino, e, portanto, pela própria lei de atração, que é esse princípio de unidade na criação, pela própria lei de amor, nós ansiamos nos aproximar cada vez mais dessa nossa fonte, né? Desse nosso Criador. Todos os efeitos divergentes, na aparência, convergem realmente para um mesmo centro. Todos os fins coordenam-se, formam um conjunto, evolutem para o mesmo alvo. Há um teólogo que dizia, né, que tudo que sobe converge. Então, aqui embaixo, numa análise mais rasteira, parecem existir muitas divergências, mas são aparentes divergências, porque quando subimos em termos de perspectivas e de análise, também em termos de evolução, percebemos que as coisas convergem. Convergem onde? Em Deus e na perfeição das suas leis. E esse alvo é Deus, centro de toda atividade, fim derradeiro de todo o pensamento e de todo o amor. O estudo da natureza mostra-nos em todos os lugares a ação de uma vontade oculta. Por toda parte, a matéria obedece a uma força que a domina, organiza e dirige. Então, o próprio fato da matéria se organizar, né, a lei de atração, como dizíamos, já denota por detrás um propósito. Porque senão, né, por que a lei haveria de atuar nesse sentido de organizar as coisas? Por que no universo sempre essa busca pelo equilíbrio? Pelas regiões de mais equilíbrio? Por quê? Se não há um propósito, uma inteligência por detrás. Todas as forças cósmicas reduzem-se ao movimento, e o movimento é o ser, é a vida. Ele segue falando no próximo parágrafo, ao final, só se explica a harmonia do mundo pela intervenção de uma vontade. É pela ação das forças sobre a matéria, pela existência de leis sábias e profundas, que tal vontade se manifesta na ordem do universo. Então veja que ele repete muito essas palavras, né? Harmonia, ordem, equilíbrio. Porque isso é resultado de uma vontade.
Isso é resultado de discernimento. Onde há discernimento, há inteligência. Nesse caso, quando eu vejo uma ordenação perfeita, uma inteligência perfeita, uma inteligência suprema. Se eu lançar ali, né, acordes ao acaso, o resultado não vai ser harmonioso. Mas quando eu tenho discernimento, quando há uma inteligência, uma vontade, eu consigo construir ordem, ordenamento e, portanto, harmonia. Assim na natureza divina, assim nas nossas coisas, né? Num texto, por exemplo, um poema com toda a sua perfeição melódica, sua beleza de harmonia, não é o resultado de uma junção ao acaso de palavras. Você juntar palavras ao acaso, você tirar algo harmonioso, com rima, com propósito, com ordenamento, com clareza e com conteúdo mesmo, né? Com coesão, com coerência. Não sai de um poema de uma mistureira ali de palavras. Assim também é uma canção, que dirá o cosmos infinito. Mais adiante, ele começa agora a tratar então de algumas objeções, por exemplo, as aparentes imperfeições da natureza, os desastres. Não seria isso uma grande contradição em relação à perfeita sabedoria daquele que criou toda essa obra? Mais adiante ele diz assim: sim, sem dúvida, há acidentes na obra da natureza, mas tais acidentes não excluem a ideia de ordem e de um desígnio. Veja que interessante, né? Não excluem, porque aquilo que tomo por acidente, muitas vezes é um acidente no meu universo limitado que não consegue abarcar todas as variáveis do processo. Quando eu englobo, né, horizontes mais vastos, aquilo que pareceria ser um acidente, eu posso perceber que estava perfeitamente encadeado com todo um processo mais abrangente que antes eu não abarcava. Porque se eu me enfoco com a minha visão muito estreita ainda, muito limitada, apenas, por exemplo, numa parte assim que julgo não ser tão bela de uma obra de arte, eu vou tomar toda a obra de arte por aquela parte que parece mais feia. Mas se eu olho a obra de arte em um conjunto, eu vejo que mesmo aquela parte que parecia feia, quando olhada de maneira estreita, dentro do conjunto ela compõe a harmonia. Compõe o todo da harmonia. Então, muitas vezes o que acontece conosco, como olhamos de uma perspectiva muito materializada, materialista muitas vezes, determinados acontecimentos da natureza, nós não vemos o todo, nos fixamos naquela parte que nos parece dissonante, mas se a gente pegar o todo, a gente vai ver que na verdade ela está perfeitamente harmonizada com o todo. Nos faltavam aí determinadas variáveis para ajustarmos a nossa visão, né? E ele vai dizendo então no próximo parágrafo: a apropriação das causas aos efeitos, dos meios aos fins, dos órgãos entre si, sua adaptação às circunstâncias, às condições da vida são manifestas. A indústria da natureza, análoga em bastantes pontos e superior à do homem, prova a existência de um plano, e a atividade dos elementos que concorrem para a sua realização denota uma causa oculta, infinitamente sábia e poderosa. Mais adiante, o argumento arrancado à existência dos flagelos tem por origem uma falsa interpretação do alvo da vida. Não deve esta trazer-nos somente vantagens. É útil, é necessário que nos apresente também dificuldades e obstáculos. Então, por exemplo, muito da nossa visão em torno, por exemplo, desses flagelos, ela vai ser deturpada porque nós nos limitamos a um olhar para a vida material, como se ela fosse toda a vida, como se ela fosse a finalidade maior da criação. Mas, quando passamos a entender que aqui estamos de passagem, que a vida efetiva se processa no mundo espiritual, que o mundo, né, que preexiste e sobreexiste ao mundo material é o mundo espiritual, onde se processa a vida realmente em eternidade, às vezes uma destruição aqui representa um ganho em termos de vida espiritual. Às vezes a perda do corpo aqui, né, através de uma enfermidade, por exemplo, dolorosa, representa para o espírito que passou por aquilo grandes ganhos em termos de cura interior, em termos de desenvolvimento de virtudes, de valores. Então, como nos fixamos apenas na vida material, como se ela fosse
o centro mesmo e a finalidade principal da criação, muito daquilo que aqui nos parece males enormes, se buscássemos o entendimento espiritual, na verdade veríamos que são grandes bens e que estão perfeitamente harmonizados dentro de um programa maior. Por isso há, dentre as leis, né, das expressões da lei divina, a lei de destruição, a lei de conservação, a lei de progresso. Todas elas atendem a uma mesma finalidade. Mas a lei de destruição muitas vezes temos dificuldade de entender. Tomamos muitas vezes por algo extremamente ruim, algo mal, quando na verdade teríamos ali uma oportunidade, um obstáculo preparador de crescimento, de renovação, de transformação para o ser espiritual. Então é isso que Leon Denis está dizendo. Geralmente nascem essas nossas compreensões deturpadas da nossa inabilidade ainda de ver o quadro todo, né? E no mesmo parágrafo, mais adiante, ele diz: esses acontecimentos espantosos, catástrofes, flagelos, trazem consigo ensino. Eles lembram que da natureza não devemos só esperar coisas agradáveis, mas também coisas propícias à nossa educação e ao nosso adiantamento. Então, muitas vezes uma experiência dolorosa aqui para uma comunidade, aqui na matéria, é um recurso de grande crescimento, de grande reajuste perante as leis divinas, se souberem aproveitar aquela experiência. Porque a finalidade maior não é nos agradar, a finalidade maior é nos impulsionar ao progredir. E muitas vezes esse impulsionamento não vem assim de forma tão agradável para os sentidos físicos, mas para o espírito que aproveita aquilo, quando olha para trás, ele sempre agradece aquela experiência. Mais do que isso, né? Mais adiante, demonstram que o homem não foi feito unicamente para a terra, que deve olhar mais alto. Dar-se às coisas materiais em justos termos e refletir que seu ser não se destrói com a morte. Então, é o que falávamos. Se buscássemos pensar em sentido mais abrangente, enquanto espíritos, que essa aqui não é a vida em toda a sua expressão, que os meios materiais têm a sua importância, mas não são tudo, né? Que devem ser meios e não fins em si mesmo, enfim, se buscássemos isso, lidaríamos melhor com essas experiências mais desafiadoras. A doutrina da evolução, né, não exclui das causas primárias e das causas finais. A alta ideia que se pode fazer de um ordenador é supô-lo formando um mundo capaz de se desenvolver por suas próprias forças, e não por uma intervenção incessante por contínuos milagres. Então olha aqui, Leon Denis insere a própria ideia da evolução dentro desse programa divino, que tem causas e que tem finalidades. Então a lei, a teoria da evolução aí, né, estaria a serviço dessas causas e dessas finalidades, como um instrumento de que se utiliza Deus para alcançar os fins que almeja, que é o progresso dos seus filhos, né? Todos eles no patamar em que estiverem, desde lá das formas mais rudimentares de vida às formas mais complexas, aos seres mais desenvolvidos. Então ela serve também a essa grande inteligência, que é de tal modo sábia que não fica precisando toda hora fazer remendo na sua obra. Ela concebeu uma obra de tal modo grandiosa e perfeita que a obra por si mesma também vai se sustentando, vai se desenvolvendo, né? É como a gente tem hoje, né, os códigos de inteligência artificial, eles mesmos vão aprendendo e vão se aperfeiçoando. Então, sendo ele o grande programador também, assim estabeleceu de tal modo as suas leis que elas mesmas vão se alimentando, se retroalimentando, se sustentando. E a lei de evolução, a teoria de evolução, é uma dessas expressões também. A ciência, à proporção que se adianta no conhecimento da natureza, tem conseguido fazer recuar a ideia de Deus, mas esta se engrandece recuando. O ser eterno, do ponto de vista teórico, tornou-se tão majestoso como o Deus fantástico da Bíblia. Então, olha que interessante, né? A ciência, ela faz recuar aquela antiga ideia de Deus que tínhamos muito humanizado. Ela vai recolocando o Criador no seu lugar, mas quanto mais ela recoloca ele no seu lugar, quanto mais faz recuar em nossa concepção essa ideia de Deus que antes tínhamos, mais ela se engrandece, porque mais volta a se harmonizar, a se aproximar um pouco melhor, né, daquilo que realmente seja o Criador. Então nós estamos
colocando-o novamente no lugar que é, como esse, não um Deus muito parcial, Deus ciumento, muito humanizado, que por vezes líamos, numa leitura muito literal da Bíblia, né? Mas o grande construtor, o grande criador de tudo que há. Bom, ele segue dizendo, damos um pulinho aqui no próximo parágrafo que diz assim, não há, portanto, criação espontânea, miraculosa. A criação é contínua, sem começo nem fim. O universo sempre existiu, possui em si o seu princípio de força e de movimento. Traz consigo o seu fito. O universo renova-se incessantemente em suas partes, no conjunto é eterno. Então olha que lindo que está esse trecho, essa síntese. Mas alguém poderá perguntar, mas e o Big Bang, né? Começou lá há 13 e tantos bilhões de anos atrás. Ora, Deus, sendo eterno, sempre criou. Portanto, o universo, a criação, não pode ter tido um ponto de começo, né? O Big Bang é o que conseguimos entender ainda do universo, especialmente do nosso universo, mas existirão em muitos outros universos, o próprio mundo espiritual. Então, é ainda uma compreensão dentro dos limites que podemos ter, mas o Criador sempre criou, como o universo sempre existiu. Ele é eterno no conjunto, mas nas partes se renova. Então pode ser que comece um outro universo aqui, comece um outro universo ali, mas no todo, o universo que engloba todos os outros universos ou multiversos, ele sempre existiu e está nesse processo constante de renovação, né? É uma criação contínua, não é nada de um instante para o outro, algo miraculoso, não. É um processo de retroalimentação e o Criador sempre infundindo nova vida, sempre mais vida em todo esse processo. Tudo se transforma, tudo evolui pelo jogo contínuo da vida e da morte, mas nada perece. Então, aquilo que falamos, a lei de unidade, né? As leis de destruição, conservação, progresso, a matéria que ora serviu por um tempo, por bilhões de anos, serviu para formar um planeta, depois ser aproveitada, vai formar outros planetas, outras coisas, corpos, seres, e assim sucessivamente, num eterno encadeamento. No parágrafo seguinte, mais ou menos no meio, o universo oferece-nos o espetáculo de uma evolução incessante para a qual todos concorrem e da qual todos participam. Então, ele é um espetáculo. Na questão 969 de O Livro dos Espíritos, né, os Espíritos dizem assim, tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Muito similar lá ao Salmo 19, né? É um cântico, é um hino, o universo inteiro, esse espetáculo que nos encanta e fascina e do qual todos nós fazemos parte. E a grande proposta de tomada de consciência é que venhamos a ser, nessa imensa sinfonia, notas cada vez mais harmoniosas, cada vez mais atentas ali, né? Cada vez mais sintonizadas com a concepção tanto do artista que utiliza aí o instrumento, como também do grande maestro de tudo isso, que é o Criador. A essa obra gigantesca preside um princípio imutável, é a unidade universal, unidade divina que abraça, liga, dirige todas as individualidades, todas as atividades particulares, fazendo-as convergir para um fim comum, que é a perfeição na plenitude da existência. Então, perfeição na plenitude da existência. Esse é o conhecimento, esse é todo o arcabouço que está inserido nesse primeiro grande livro de acesso a Deus e à magnificência das suas leis, o livro do universo. Roguemos a Deus, aos nossos benfeitores, a Jesus, que possamos ter olhos de ver para aprendermos a ler nesse grande livro de caracteres luminosos que nos cerca os passos. No próximo estudo, adentraremos então na leitura desse outro livro, o segundo livro da nossa consciência, também como caminho de conhecimento e de compreensão do Criador e das suas leis. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.